Apresentamos Opinião Espírita segundo Zilda Gama, com Guaraci Silveira. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos iniciando Opinião Espírita e hoje vamos falar de um ser ímpar, a nossa querida Zilda Gama. Zilda Gama, ela nasceu aqui na minha cidade, Juiz de Fora, mas percorreu também outras cidades. E falar de Zilda Gama é, assim, muito difícil. Por quê? Porque ela trouxe grandes romances aqui para o nosso plano físico, através da sua mediunidade. O primeiro livro que eu li espírita nessa encarnação é psicografado por ela. Chama-se Dor Suprema, do Victor Hugo. E, na época, eu era um garoto ainda, né? Um livro bem grande. Eu ficava assim, achando engraçado, né? Aquelas coisas, contando aquela epopeia daquela alma, né? Que fazia tanta coisa errada, né? Outra encarnação errava, mas ia toda a vida. E eu ficava pensando, meu Deus, que hora que essa pessoa, essa criatura vai melhorar? Você vê que, desde criança, eu já buscava literatura espírita, porque eu nasci espírita. Eu só precisava desenvolver dentro do trabalho, né? Então, às vezes, a gente nasce espírita, né? Só que a gente fica aí naquela coisa, pois é, quem sabe um dia eu vou lá, eu busco. Agora não sou espírita, eu vou lá, né? Gosto de ver as palestras, mas eu não sou, tal. Olha, uma pena, porque, nossa, eu tenho uma gratidão, né, a Zilda Gama por isso. Primeiro livro que eu li, primeiro livro espírita, Dor Suprema. E era engraçado, porque esse livro, ele ficava na estante do meu pai. Então, meu pai gostava de ler livros espíritas, né? Ele lia muito livro espiritualista também. E meu pai desencarnou. E quando eu tinha lá, sei lá quanto tempo eu tinha de vida, uns 15, 16 anos que eu comecei a ler, meu pai já tinha desencarnado há 16 anos, por aí também, porque ele desencarnou no mesmo ano que eu nasci. Em janeiro do ano seguinte é que eu nasci. E o que acontece? Ele tinha, né, aquele trabalho todo, ele era maestro, compositor, ele era, como é que chama? Guarda-livros. Nessa época, uma cidade pequena, isso era um posto, né, muito elegante, muito forte. Chamavam que ele era uma pessoa muito inteligente, né? E tinha lá o estudo. Então, conservamos, né, a biblioteca dele, e futuramente, um dia lá qualquer, né, ela acabou, mas é uma pena, porque eu podia ter guardado aqueles livros, né? Alguma coisa eu guardei, mas não tudo. Então, o Zilda Gama me deu esse presente, né? O primeiro livro espírita que eu li foi de autoria, de psicografia dela com autoria do Victor Hugo. Comecei bem, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre Zilda Gama aqui nesse nosso encontro Opinião Espírita segundo. E escolhemos Zilda Gama com uma outra particularidade, sabe? Eu realizo algumas palestras aqui na região de Além Paraíba, que é uma divisa de Minas com o estado, né? Do lado de lá, estado do Rio, tem um rio, né? Rio Paraíba. Do lado de lá do Rio, estado do Rio. Do lado de cá, estado de Minas. E Além Paraíba é mineira, uma cidade mineira. E a Zilda morou lá em Além Paraíba também, né? E tem lá, atravessando o rio, do outro lado, né? Tem um distrito chamado Jamapará, é um distrito de Sapucaia, que é do estado do Rio, e tem o Centro Espírita Zilda Gama, que é em homenagem a ela, porque ela morou lá em Além Paraíba. E tive a honra, né, de ser convidado, né, algumas vezes para fazer palestras lá. Então, você chega lá, tem toda aquele museuzinho, né, da Zilda, não é museu de pertences dela, de roupas, nada disso. É só livros. Estão todos os livros lá, numa estante, né, mostrando o trabalho dela e tudo. E isso me gratificou. E quando eu estive lá, eles me deram
uma história dela, a bibliografia dela, dentro daquilo que ficou guardado dela em Além Paraíba. Até o atestado de óbito dela, eu tenho a cópia. Então, tem essa ligação. Muitos amigos lá de Além Paraíba têm esse trabalho lá no Museu da Gama, e a gente conversa bastante, a gente troca opiniões. Tem uma senhora lá em Além Paraíba, Dona Maria José, o professor Clébio, o esposo dela, que são pessoas muito amigas, que me hospedam quando eu vou lá, e a gente conversa, porque eles foram amigos, né? Se conheceram, né? As Zildas são bem mais idosos, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre Zilda. Eu fiz esse preâmbulo para mostrar a vocês que, de alguma maneira, eu fiquei próximo dela. Não a conheci pessoalmente, mas fiquei próximo dela, tanto na minha infância, né, da minha juventude, até os dias atuais. Então, vamos ver aqui o que nós capturamos, o que nós conseguimos para falar sobre Zilda Gama nesse momento. Então, vamos colocar o nome dela aqui em cima, Zilda Gama, e o que nós entendemos que ela seja: uma romancista do bem. Uma romancista do bem. Né? Ela, naqueles livros que ela psicografou, Redenção, Almas Crucificadas, Dor Suprema, né? E outros aí, nossa, ela sempre mostrando uma sequência de espíritos buscando seus aprimoramentos. Então, isso tem que ser trazido ao conhecimento das pessoas, né? Porque também estimulam as pessoas a buscar essas obras. Então, ela nasceu no dia 11 de março de 1878, em Três Ilhas, município de Juiz de Fora. Iniciou seus estudos com a sua própria mãe, né? Posteriormente, matriculou-se na Escola Normal de São João del Rei, em Minas Gerais, onde recebeu o diploma de professora primária. Trilhou os passos da mãe, que também era professora pública. A Zilda, né, era uma professora, e ela se destaca bastante nesse campo, né, como nós vamos ver na história dela, né? Ela se destaca bastante. Então, eu gosto quando a gente vai falar de espíritas e que tem um progresso intelectual e profissional, que me lembra Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso, ele chegava nas cidades, ele ia logo fazer as sandálias, os arreios, ele era tecelão, e para não dar, né, cargo para ninguém. Ele trabalhou para ter o salário dele, para ter o dinheiro dele. Então, é muito bom a gente lembrar essas coisas, né? Porque é necessário isso. O sacerdócio espírita é diferente dos outros. Não se tem remuneração física, né? Nós somos trabalhadores do bem, completamente livres de fazer desse trabalho algo que nos sustente fisicamente. Órfão de pai e mãe aos 24 anos, teve que assumir a responsabilidade de cuidar dos seus 5 irmãos menores e, posteriormente, de outros 5 sobrinhos também órfãos. Então, veja, é uma vida, né, de trabalhos, de muita atenção, né? Cuidar dos irmãos, cuidar dos sobrinhos, e órfã muito jovem ainda, muito nova, 24 anos, é muito novo. Né? As provas, então ela vai dizer o seguinte: as provas nos fortalecem o espírito se as vencermos com harmonia e gratidão a Deus. Afinal, delas muito necessitamos para nossos aprimoramentos espirituais. Mas para que renascemos? Jesus nos concitou a amarmos uns aos outros como ele nos amou, e a vida nos solicita que vivamos esse amor. As oportunidades de servir são para todos, bênçãos divinas, e a confiança no Pai é o ponto de referência se desejamos a ele retornar o quanto antes. Aí está uma opinião dela, né?
que todas as provas ajudam ao fortalecimento do espírito, né? E que Jesus nos chamou, nos convidou a amarmos uns aos outros, né? Como ele nos amou, ou seja, com toda a pureza possível a todos nós. Né? E a gente tem que viver com esse amor, né? Esse amor. Porque as oportunidades são para todos. Eu gosto de ler essas coisas assim. As oportunidades são para todos, né, meu amigo? Tem pessoas que às vezes vivem reclamando, né? Porque eu não tenho chances, a vida não me dá oportunidade nenhuma. Nossa, quantas vezes ela dá oportunidade para nós? Quantas? E às vezes a gente larga para lá, né? Ah, não quero não, isso aqui eu não faço não, isso aqui eu não gosto, né? Isso aqui não é para mim, isso não faz parte do meu perfil. E aí vai. E o tempo vai passando, e as oportunidades surgem e vão embora também, já que você não quer, né? Então, a Zilda está dizendo mais ou menos isso, né? Então, por isso que a gente tem essa sintonia. Quando a gente lê um romance, por exemplo, você lê um romance, aí você tem a história, a trama, né? A trama do romance, que é a história que vai passar lá. Mas tem os adendos, né? Você vê que, às vezes, o autor faz um parágrafo lá só de uma reflexão, né, do que está acontecendo. Né? O romance não é só contar aquela coisa que fulano fez isso, tal, aí teve aquela... Isso aí é bonito, isso é a trama da história. Isso aí é bom. Agora, é preciso saber o que vem nas entrelinhas. Se o autor especifica aquilo, ou explicita aquilo, ou se a gente tem que meditar. Então, às vezes, tem uma frase no romance que você vai meditar naquela frase muito tempo. Então, o trabalho da Zilda Gama é esse, é um trabalho de muita profundidade, porque Victor Hugo é um espírito muito experiente. Né? E ele, quando ele escreve com muita profundidade. Você já leu Os Miseráveis? Então, você vê que ele é um autor assim. Então, os livros da Zilda é para a gente ler com calma. Tem um livro dela, Na Sombra e na Luz, que eu também usei esse livro, inclusive fiz até uma cena de teatro com uma parte do livro. Né? Nossa, fantástico, quando o espírito desencarna depois de um duelo, ele vai para um planeta e vai observar o que é a vida com as pessoas que já venceram essas possibilidades sabe, de se matar. Hoje nós não temos mais essa coisa do duelo, né? Graças a Deus, pelo menos esse duelo formal, que antigamente era até registrado em cartório lá. Hoje não temos mais isso. Mas ela vai mostrar, né? O livro, Na Sombra e na Luz, ele vai mostrar exatamente isso, o que aconteceu com aquele espírito que duelou. Olha, o outro queria casar com a irmã dele, e ele não queria deixar, olha só. Então, não, se você casa com ela só se você me matar num duelo. E aí foram para o duelo, né? Claro, ele morreu. A menina precisava casar, a Elizabeth. E, quando ele desencarna, ele vai levado pelo mentor dele lá no outro mundo, cheio de paz, de harmonia, sabe? De uma vida social bonita, plena, para ele entender o que é a vida social. Então, só isso aí no livro é o que fica bastante. Para mim, foi esse que ficou do Na Sombra e na Luz. Claro que tem outras informações. Então, você vê o que é um romance, né? Então, às vezes a pessoa lê um romance rápido para acabar, né? Não tem que terminar isso aqui para começar outro. Não, vamos fazer com calma. Zilda Gama é uma leitura calma. Você tem que fazer com muito cuidado, com muita atenção, para não perder o eixo da trama e o conteúdo, né, espiritual, moral, que aquilo vai te passar. Tá? Então, eu te aconselho a ler Zilda Gama, sabe? Leia Zilda Gama. Você vai ver como é que vai ser interessante. Vamos continuar, então, no nosso programa hoje, né? Em fins de 1912, estava vivendo alguns dissabores quando sentiu que alguma entidade do mundo invisível desejava comunicar-se com ela. Então, ela começou a sentir aqueles efeitos da mediunidade, né, que a gente conhece. Então, prontamente pegou o lápis e, para sua surpresa e gratidão, era o seu pai, com um salutar conselho que muito lhe valeu.
também a sua irmã se manifestou naquela oportunidade. Era ela poetisa e violinista, cujo nome, Maria Antonieta Gama, era muito acatado pela imprensa mineira. Veja, que coisa bonita, né? Os primeiros que comunicam através dela são pai e irmã. E ela sente segurança, né? Porque o médium precisa sentir essa segurança. Né? O médium que às vezes está escrevendo, está psicografando, compondo uma música, pintando um quadro, ele tem que ter essa potência, né? O ajudando, o fortalecendo, para que ele possa cumprir com a obra que ele está realizando. Né? Então, aqui no caso da Zilda, foi o pai e a irmã dela. Né? Depois começou a psicografar mensagens do espírito Mercedes, amiga que a sustentou com grande dedicação em todos os momentos de dor e de raras alegrias. Então, esse espírito Mercedes foi a mentora que deu para a Zilda toda a possibilidade dela realizar um trabalho, né, com harmonia, com paz, né? Foi a Mercedes. Como ela conta, né, que ela teve muitos dissabores. Claro, não tem como, gente. Nós renascemos aqui para resolver questões complicadas do nosso passado. Então, se você tem problemas, não acha ruim, não. Você está vivendo um drama. O drama, ele é a solução de um grande problema criado no passado ou nesse presente mesmo. E o drama nos liberta. Sabe? Então, a gente faz uma confusão de drama com tragédia, sabe? Faz uma confusão terrível disso. Então, eu vou dizer para você, toda vez que a coisa vem de fora para cá, é drama. É drama, isso. Toda vez que vem de fora para cá, é drama. Então, se eu vivo um problema qualquer, desliza a terra, quebra minha casa toda, mata minha família toda, isso é drama. Isso é drama, tá? A tragédia é quando eu faço. Quando eu mato, quando eu suicido, quando eu perturbo a vida do outro, isso é tragédia. A tragédia é feita por mim. E o drama vem para mim, para que eu resolva a minha situação. Então, nós podemos concluir que o drama nos liberta e a tragédia nos aprisiona. Então, não basta você que porque alguém estava dirigindo um carro numa estrada, veio um caminhão, passou em cima dele, que isso aí é tragédia, não. Isso aí é drama. É tragédia para quem fez isso. Às vezes a pessoa estava alcoolizada, sei lá, dormindo no volante, aí, isso é drama, isso é tragédia para quem fez e drama para quem recebeu. Esse negócio de deslizamento de terra, né? Quando há uma coisa dessa da natureza, isso é drama. Porque senão Deus não estava sendo justo, né? Às vezes a pessoa pensa, mas é problema ambiental, mesmo assim. Então, se Deus não cuida disso, não toma conta desse negócio que pode cair na cabeça de um filho dele, uma filha dele, então aí não seria justo. Então, não é nada que se pensa uma tragédia, não. Aquilo ali aconteceu porque tinha que acontecer. Eu sei lá se algum dia eu enterrei alguém vivo, né? Se eu matei com uma paulada na cabeça, para ter alguém, então eu criei a tragédia, agora eu vou receber o drama para me libertar. Ficou claro, meu amigo, minha amiga? Então, a Zilda está dizendo que ela teve muitas dificuldades, com certeza. Provavelmente, né, ela teve que vencer esses dramas que ela gerou no passado dela, que gerou tragédia. Né? Então, está aí. Né? Ela também foi ela que revelou a importante missão que o Alto reservava no Espiritismo para a Mercedes revelou para a Zilda, né, a missão que ela possuía. A missão dela foi bem grande, foi bem interessante. Vamos continuar aqui. Né? A espiritualidade a disse: sobre a tua fonte está suspenso um raio luminoso que te guiará através de todas as dificuldades, de todos os obstáculos, e será a tua glória ou a tua condenação, conforme o desempenho que deres aos teus encargos psíquicos. Cinge-te de coragem, fé, benevolência. Cumpre sem desfalecimento e sem deslizes todos os seus deveres sociais e divinos,
e conseguirá ser triunfante. Ela disse isso. Ou seja, não é porque eu sou médium, né, que vai dar tudo certo. Não, vai depender de como eu vou usar essa minha mediunidade. Vai depender muito disso. Como que eu vou usar a minha mediunidade? Eu vou dar conta de realizar todo o trabalho que ela me pede, que ela me exige? Então, como ele diz que, olha, pode ser a tua glória ou a tua condenação. Então, isso aí é uma lição bem grande, né, para nós espíritas, que estamos com mediunidade de tarefa, né? Então, pode ser a nossa glória. Agora, se a gente ficar com muita coisa, com muita reclamação, querendo aparecer demais no movimento, aliás, aparecer nunca, né? Essa aí é a coisa muito séria. Quando eu estou num trabalho espírita, quem tem que aparecer é Jesus, não sou eu, não. Não sou eu. É Jesus que tem que aparecer no trabalho. Então, ele me conduz para o trabalho, mas quem aparece é ele. Eu sou apenas um transmissor da vontade dele, sabe? O que eu faço não tem que ficar, sabe, vangloriando daquilo, porque aí pode ser a minha condenação. Essa fala dela aqui, né? Essa opinião que ela dá aqui, que veio, chegou para ela e ela transmite para nós, é muito sério para a gente perceber, para a gente buscar entender isso, tá? Então, como é que eu estou na minha mediunidade? O que que eu quero dela? O que que eu aprendo com ela? Por exemplo, se eu aprendo uma coisa mediunicamente, um mentor chega para mim e conversa uma coisa comigo, me explica uma coisa bem complexa, eu tenho que ficar o quê? Agradecido a ele, e quando eu passar isso para frente, sempre com aquela ideia, né, com aquela certeza de que não é meu, eu aprendi. Então, assim nós vamos para a nossa glória. Agora, se eu fizer diferente, né? Então, ela falou, cumpre sem desfalecimento e sem deslizes todos os seus deveres sociais e divinos. Olha que legal. Todo o seu trabalho aqui no plano físico, né, que são sociais, e os seus trabalhos divinos que vêm do plano espiritual superior. Aí sim a gente consegue ser triunfante. Muito interessante, né, minha gente? É claro que a gente já sabe disso. Mas, quando vem de um médium com tantos anos, como ela viveu muitos anos, e muitas obras, então a gente tem que trazer isso para o nosso entendimento, para a nossa consciência, para a nossa força própria, para a gente poder vencer as tarefas. Né? Bom, vamos continuar com a nossa Zilda, né? Olha, muitos a procuravam. Tantos dramas, dores, sofrimentos, indecisões. Eles buscavam apoio com os mentores para que a palavra dela fosse de fortalecimento e de fé. Sabe? Então, a Zilda tinha isso. Ela fazia atendimento fraterno. E eu tenho um amigo, que ele, quando menino, né, ele procurava também o apoio da Zilda. Ele era de Além, Paraíba, e ele pedia ajuda a ela também. Ele me contava que os meninos faziam isso, né, pediam apoio para ela. E ela sempre dava a resposta para eles. Então, o trabalhador do bem não fica preso nas suas muralhas. Ele tem que estar sempre pronto para dar uma palavrinha de carinho, de afeto, né? Porque as pessoas estão muito carentes disso. Às vezes tem adolescentes, né, jovens, que não têm esse calor em casa, né, essa afetividade em casa, e eles vão procurar exatamente aquele que pode ajudar quando eles identificam essa pessoa. E no caso dela, uma médium, imagina que ela dava orientações mediúnicas, não concorda? Que coisa boa que é isso. Então, o trabalhador... Aqui, a opinião dela, que eu entendo, é a seguinte: trabalhe, atenda a todos que te procurar, né? Dê palavra de fortalecimento e de fé para todos aqueles que chegarem para você. Evita esse negócio do eu acho, né? Dá uma mensagem pura, insofismável do Evangelho. Certa vez, ela leu no livro O Evangelho segundo o Espiritismo que os médiuns são intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos. Ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem os espíritos
para se expressarem os homens por maneira inteligível. Então, veja bem, ela, né, procurou estudar, isso aí é uma outra opinião que ela está dando para você e para mim, estude. Porque quando ela estudou o Evangelho segundo o Espiritismo, né, ela entendeu isso aí, que médium é aquele que transmite ao homem o ensino do Espírito. Olha, tem tanto médium aí que não faz isso, sabe? Tem tanto médium que não tem essa condição, ou não quer aceitar essa condição de transmitir aos homens os ensinos dos Espíritos. Eu vejo tantas pessoas que às vezes frequentam centros espíritas e são convidados para uma tarefa, eles dizem, não quero me envolver, de jeito nenhum que eu vou me envolver com isso, ainda falam assim. Sabe, é aqui, ela está dizendo o contrário, né? A opinião dela é o seguinte, olha, busque estudar isso, entenda, né, que são os órgãos materiais do médium que servem aos espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligível. Porque, é claro, a mediunidade chega pela glândula pineal, né, e essa glândula vai mandar isso para o cérebro, que vai mandar o corpo fazer. Então, mediunidade é orgânica também. Sabe, vai mandar o braço escrever, a mão escrever, vai mandar a boca falar, vai mandar o fluido, a pessoa dar um passe, né? Então, isso aí tem que ser analisado, né? Quando eu falo não à mediunidade, eu posso estar assumindo um compromisso sério, né, com o meu futuro, com o meu futuro. Santa é a missão que desempenham, visto ter por fim rasgar os horizontes da vida eterna. E isso estimulou muito a Zilda Grama. Quando ela leu isso, ela pensou, olha, eu tenho que trabalhar nesse campo, porque esse campo é o que me busca, né? E eu tenho que dar a resposta positiva para ele. Então, às vezes, o médium é chamado, como eu estava falando, ele é chamado, mas não dá a resposta positiva. Não, agora não. Hoje não. Só depois que eu formar, só depois, mais tarde, agora não. E quanto que a mediunidade ela é um atributo pessoal, individual, e cada uma traz uma proposta, cada médium de um jeito, sabe? Então, é preciso ter essa conscientização que ela teve. Né? Ela leu lá no Evangelho segundo o Espiritismo e falou, bom, então, eu vou por este caminho, esse é o caminho que me pertence. Né? Sobre o livro Na Sombra e na Luz, lembra que eu falei para vocês, né, do livro Na Sombra e na Luz? Ela diz, mostra a possibilidade da regeneração moral, que se vai verificando por meio das sucessivas reencarnações do espírito. Então, na história, 3 indivíduos separados pelo ódio e dominados por paixões desordenadas, né, que eu falei para vocês, eram 2 homens e uma mulher. Eles fazem um triângulo ali, sempre um brigando por ela, os 2 sempre brigando por ela. E até que chega um dia que a espiritualidade fala assim, não, vamos fazer o seguinte, ela vem irmã de um deles, porque é o outro que realmente precisa ficar com ela, não é esse seu intruso. Então, ela vem como irmã dele. Só que os pais deles desencarnam, e ele fica responsável por ela. E aí chega o outro, né? Bom, chegou o outro, né? E o outro chega com aquela necessidade, né, de querer ficar com a moça, porque a ligação afetiva deles era muito grande. Aí o irmão rebela, né? Não, de jeito nenhum, você não vai ficar aqui com a minha irmã, mas não vai mesmo. Ainda tinha questão de nacionalidade, que eles eram franceses, e o irmão parece que era alemão, o outro era alemão ou inglês, não recordo agora, e ele falou, não, de jeito nenhum, você não é nem francês, você é, e deu aquela confusão. Então o livro vai contar essa história desses 3, né? Então, ela vai dizer que o autor espiritual, mediante a análise das quedas e conquistas de cada personagem, atesta que a justiça divina possibilita o aprendizado das sombras, do erro, à luz da perfeição. Esse é o livro Na Sombra e na Luz, que ela fala. Então, olha quanta informação que a gente recebe desse livro. O livro é muito bom, é muito gostoso de ler. Porque, assim, estou dizendo, esses autores, tipo Victor Hugo, né, assim, André Luiz, Emmanuel, são diferenciados, né? Eles não fazem aquele romance rapidinho, né, que é bem bonitinho, mas
às vezes não tem análises, né, mais profundas, esses têm. Então, ela diz, olha, que esse livro atesta a justiça divina e possibilita o aprendizado das sombras do erro à luz da perfeição, sabe? Então, ela tem essa noção, né, que a gente tem que sair das sombras do erro para a luz da perfeição, que é a opinião dela para todos nós, que a gente possa entender isso e buscar isso para nós, né? O outro livro dela é Do Calvário ao Infinito. Vamos ver o que ela diz aqui, qual a opinião dela a respeito. Então, Do Calvário ao Infinito é um livro vibrante e emotivo, narrando a história de almas ligadas entre si, que, em expiações redentoras, lutam e sofrem para ressarcirem crimes cometidos até a conquista da felicidade. Aí, o que acontece? Se você pega um livro desse, que tem esse teor aí, e faz um estudo psicológico, um estudo reencarnatório, aprende-se muito, né? Porque as dores do presente são resultados dos erros do passado, ou do presente também. Então, veja que se você está com um problema, se tem uma enfermidade, ou algum familiar seu, antes do desespero, antes da maledicência, da dor, né, a respeito da dor, pensa que é uma forma de ressarcir erros cometidos no passado. Então, esse livro, Do Calvário ao Infinito, o próprio nome vai dizer, né, do Calvário das dores ao infinito das glórias. Então, é muito interessante a gente entender. Por isso que a espiritualidade liberou os romances espíritas. Exatamente por isso. Para que, através dessas histórias, né, a gente possa se entender o mecanismo da evolução. Tá? Há em toda a obra um sopro de eternidade, de consolo aos sofredores, de exemplos de esperança e de certeza na justiça divina, agindo por meio da lei de causa e efeito. Mais uma vez eu repito, o livro Romance Espírita, ele tem esse valor, né, de você estudar, ao ler o romance, você fazer uma vista de olhos como funciona a evolução a partir da justiça divina. Porque o que nós vemos aqui no plano físico são televisão dizendo assim, né, que houve um drama, houve uma tragédia, que não sei o quê, e vai cria aquele contexto todo de dor, de sangue, de lágrimas, adoram mostrar isso, né? Mas aquilo tem uma razão, sabe? Por exemplo, nas sociedades, né, a gente vê sociedades que foram muito oprimidas por algum tirano, né? Você pode ver que ali tem os opressores do passado, que estão agora vivendo uma outra situação. Então, a humanidade precisa de entender isso, porque senão fica muito estranho. Não sei como é que essas pessoas conseguem entender, por exemplo, uma comunidade, né, ligada a um líder daqueles bem tiranos, que manda matar, que manda fazer acontecer, né? O que essa sociedade entende disso? Então, nós espíritas temos essas possibilidades desse entendimento. Agora, tem uma coisa, não basta eu ler um livro desse, né, um romance espírita, e não apreender aquilo, não ficar com aquilo para mim, achando que realmente não tem justiça nas coisas. Sabe? O que a gente ouve mais aí, né, das pessoas é isso. Não existe Deus, não existe justiça, porque se existisse não aconteceria isso, e, na verdade, está acontecendo para ajudar a pessoa. Então, muda toda essa história, né, de calvário. Nossa, a pessoa está vivendo um calvário. Ele gerou o calvário, ele montou o calvário dele. E agora tem que resolver isso, né, dentro da justiça divina, porque ele recebeu tanto, né, para chegar até aqui enquanto homem, agora ele tem que fazer que essa coisa seja mais amena para ele, né? Tem que resolver essa questão. O espírito imortal, é uma opinião dela, olha, o espírito imortal sobrevive à morte biológica e reencarna diversas vezes em busca da ascensão espiritual. Então, a redenção é a conquista da felicidade por meio da reparação dos erros e crimes cometidos em existências passadas. Pensemos sobre a justiça divina. Ela sempre fala na justiça divina, olha que interessante.
dogmas religiosos, expiações purificadoras, lei de causa e efeito, remorso, perdão, sonhos reveladores, proteção de guias espirituais e a soberania do amor. Esses assuntos necessitam estar na pauta de todo mundo. Porque não está, né, minha gente? Realmente não está. Olha quanta coisa que ela coloca aqui, ó. Justiça divina, dogma religioso, expiação purificadora, lei de causa e efeito, remorso, perdão, sonhos reveladores, proteção de guias espirituais e soberania do amor. Aí você ouve essas coisas, acha tudo muito interessante. Fica bonito, né? O seu texto fica lindo. Mas é preciso refletir nisso. Eu estou preso em alguma coisa dessa? Eu tenho dívida, eu tenho acertos com a justiça divina? Eu ainda estou preso a dogma religioso? Sabe aquela coisa que você faz sem saber para que tem que fazer, mas se não fizer, você vai para o inferno? Isso é dogma, né? Expiações purificadoras, você está vivendo isso? Você está bem com a lei de causa e efeito? Quer dizer, eu sei que o que eu fizer agora vem um retorno depois, ou bom ou ruim, dependendo da minha ação. Remorso, né? Remorso é uma coisa horrível, né? Fica remoendo a gente. Então resolve, poxa, eu estou com remorso de quê? Vamos resolver. Né? Se a pessoa já foi embora, não está mais aqui, vamos orar, vamos conversar com Jesus para que ele me ajude a sair disso. Né? E o perdão, né? Quanta coisa que a gente ganha. Aliás, a gente ganha tudo com perdão. A gente dá proteção, a gente dá papo, né, para um sonho revelador, que pode ser uma mediunidade de premonição, né? Na proteção dos nossos mentores, amigos, do nosso guia, o nosso mentor espiritual. A gente pensa nesse amor com soberania ou só com um cadinho de vez em quando? Tá vendo? Então ela coloca, olha, eu estou dizendo para vocês, isso precisa de estar na pauta de todo mundo. É uma opinião dela para nós. Sim? Seu livro, Dor Suprema, que eu li, eu já contei para vocês, e relata diferentes encarnações dos personagens e a continuidade de suas existências, interligadas por sentimentos de amor e ódio, de forma a demonstrar o processo de evolução da alma humana, comprovando a inexorável justiça divina, de novo, né? Retratada na lei de causa e efeito. Sim, o livro é bem complexo. É bem complexo. Ele vai falando de várias encarnações desses personagens. Então, assim, faz um movimento lógico, né? Pensar nisso. Então, se você tem dúvidas sobre reencarnação, e você lê um livro desse, que ele vai contando as encarnações, desde aquelas mais, né, digamos, com mais truculência, né, desses espíritos, até onde ele vai fazendo o processo de avanços espirituais dele e de entendimento, né, que não pode ser dessa maneira. Que a evolução ela está nos levando de volta para Deus. E se eu ficar preso aqui nessas questões, né, individuais, de grupo, né, de propostas até nacionais, né, aí eu vou ficar preso. Por isso que Jesus falou, né? Quem não odiar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, e tal, não será digno do reino de Deus. O que é odiar? A gente tem que procurar essa palavra lá no aramaico, né, para entender o que é. Então, odiar significa desapegar. Naquela língua, né, que Jesus falava, aramaico. Então, desapegar. Se eu não desapegar disso, eu vou ficar, né, meio, como diz Emmanuel, transfugar da evolução. A evolução está correndo e eu estou fugindo dela. Sabe? Então, precisa que a gente estude isso, entenda essas coisas. Sabe? Esses espíritos são talhados para nos dar essas lições. Então, veja aí você como é que você está, né, na sua vida, nas suas propostas. Né? O livro Almas Crucificadas narra o drama do conde Cláudio Solano, que se apaixona pela esposa do seu melhor amigo. Olha que coisa complicada, né? A questão da traição, a questão do olhar a mulher do próximo, que Jesus falou, né? Aquele que olha, que pensa, já cometeu adultério. Não precisa nem do ato, já está adulterado, porque o pensamento dele já é um pensamento contrário à norma da vida.
Ela era casada com uma pessoa, por que eu vou olhar para ela? Isso para nós é uma grande lição, minha gente. Quantas pessoas, né, olham para a mulher ou para o homem que já estão casados com outras pessoas, né? Então, isso é um controle que a gente tem que ter muito grande para não cometer esse adultério por pensamento, que foi dito por Jesus. Então, se ele disse, nós temos que analisar isso com a profundidade bem necessária. Senão nós vamos cometendo erros, às vezes sem saber que nós estamos cometendo erros. Sabe? Será que eu posso dar uma olhadinha, né? Não, não pode. É ruim para você. Às vezes não é para ela. Não, porque às vezes ela nem sabe disso, ou ele nem sabe disso. Mas para quem faz é muito ruim. Ele fica preso, a nossa mente tem nichos, sabe? Vou contar para vocês uma coisa bem interessante, olha só. A nossa mente, ela circula o corpo todo, e ela tem nichos, ou seja, reentrância, né? Então, vamos imaginar que eu tenho um nicho que eu criei da mulher do próximo, ok? Criei um nicho aqui. E aí, de vez em quando eu visito esse nicho. E toda vez que eu visito esse nicho, eu dou força para ele. De tal maneira que esse nicho vira o quê? Um atrator. Ele vai me atrair sempre para olhar para ele, para dar força para ele, sabe? Ele vai sempre me dar essa possibilidade. Então, o que eu tenho que fazer? Não dar força para esse nicho e eliminar esse nicho. Então, imagina que eu estou olhando a mulher do próximo ou o marido da próxima. Mas vamos imaginar, eu criei um nicho. A mente é minha, eu faço o que eu quiser. Eu criei um nicho e esse nicho vai sempre me atrair. Olha de novo. Quem sabe você, né, bate um papo, quem sabe você procura, quem sabe dá certo. Vai que dá certo. O nicho está te chamando. Então, Jesus falou, aquele que olhar já cometeu adultério. Por quê? O adultério já está aqui, gravado na mente da pessoa. Né? Então, o que a pessoa tem que fazer? Não vou fazer isso. Nem olhar. E se olhou por descuido, criou essa empatia, cuidado. É hora de pensar seriamente no como eu estou. No como eu estou com relação àquela situação. Então, nós temos que ser vigilantes. Jesus falou, vigiai e orai. A hora da vigilância e da prece, para não criar uma coisa constrangedora, né? E aí esse livro está mostrando esse caso aí, ó. O drama, né, do conde Cláudio Solano, que se apaixona pela esposa do seu melhor amigo e o mata na esperança de ficar com o fruto do seu descontrolado sentimento. Tem uma pessoa na história muito famosa que fez a mesma coisa. Ele se apaixona pela mulher do comandante que trabalhava com ele. Ele tinha um exército, né? E ele se apaixona por essa pessoa. E ele tinha um profeta particular, chamado Natan. E o Natan fala com ele assim, olha, imagina que o senhor, que a pessoa tenha muitos carneiros, mas, muitas ovelhas, né? Mas ele quer a ovelha que está lá no rebanho do outro. O senhor acha isso justo? Ele falou, não, de jeito. O que o senhor faria? Mandava matar ele, porque está querendo coisa do outro. Aí o Natan falou para ele assim, então, o senhor está fazendo a mesma coisa. O senhor tem a sua esposa, aliás, não tinha uma, né? Tinha algumas esposas. O senhor tem as suas esposas e está pensando na esposa do seu comandante. Isso está errado. Ah, é? Mas não adiantou, ele matou mesmo. Ele matou, ele mandou o comandante para uma guerra que o comandante não sobreviveria àquele embate. Então, quer dizer, o comandante morreu para ele ficar com a mulher dele, mas ele mandou o comandante, então ele foi assassino também. Sabe quem é essa criatura? É o famoso Davi. Aqui que matou o Golias. Então você vê como é que essas coisas são complicadas. E aqui nessa história vai acontecer exatamente isso. Só que esse aqui mandou matar, né? Ele matou na esperança de ficar com o fruto do seu descontrolado sentimento. Mas o que aconteceu com ele? Remorso, as amargas consequências do crime cometido
traz para ele uma vida inteira de sofrimentos. Mais uma vez ela fala da justiça. Ela demonstra que a justiça divina dá a cada um segundo as suas obras, mas concede ao coração arrependido o amparo necessário para que prossiga na luta redentora. Ou seja, ninguém está condenado, né, para sempre. Numa hora dessas, ele vai receber, né, a sua possibilidade de retornar ao seu equilíbrio. Mas dói, tá, gente? Dói muito. Então, não faz isso. Sabe por quê? Vou dar um exemplo para vocês também, que é muito interessante você saber. Olha só. Quando você vibra, você emite energia, tá? E está na razão direta do teu pulso, do teu campo mental. Então, você emite essa energia. Essa energia, ela tem a frequência que é sua, que te faz bem, porque é da tua evolução. Todos vocês aí têm isso, eu também tenho. Então, o que acontece? Se eu encontro uma outra pessoa, e essa pessoa encaixa, as nossas frequências ficam mais ou menos iguais, ou boas. Aí dá para a gente viver, né? Agora, se eu pego uma pessoa que não tem encaixe, e vou insistindo, essa pessoa, eu vou pegando frequências dela, e vai me dar muita dor. É muita dor mesmo. Então, quando você encontrar uma pessoa, por exemplo, vamos pegar esse caso, né, que tem um compromisso conjugal com alguém, esquece, não é para você. Não é. Ah, mas eu vou separar. Não faça isso. Você vai arrepender profundamente disso. Talvez não nessa vida, mas lá no mundo espiritual você resolve. Deixa a coisa acontecer, sabe? Deixa rolar, deixa devagar. Não seja o primeiro, não seja você o primeiro a abandonar o compromisso. É isso que eu te falo. Não faça isso. Ah, mas a pessoa é isso, aquilo outro. André Luiz diz assim, provavelmente foi você que criou isso nela no passado. Então, cuidado. Muito cuidado mesmo, sabe? Nós estamos aqui para aprender. O Espiritismo me ajuda a entender todas essas coisas, né? Que muitas vezes eu vou agir de qualquer maneira, né? Entendendo que eu estou puro de razão para isso, né? E às vezes não estou. Bom, em 1959, 10 anos antes do seu desencarne, teve um derrame cerebral que prejudicou o seu raciocínio, impedindo-a de ouvir e receber mensagens espirituais. Naquela época, ela vivia com um sobrinho dela, Mário Ângelo de Pinho, que a cercava de afeto, bem como de todos os seus familiares. Lá no Rio de Janeiro, ela foi morar no Rio e desencarnou lá naquela cidade, né? Então, ela ficou 10 anos com esse derrame cerebral. Aí você pergunta, mas peraí, uma trabalhadora do bem, né, fazendo um trabalho, teve isso? Tem, porque estava programado para viver isso, para resolver esse problema. Um derrame cerebral não acontece por acaso, tem uma pressão qualquer vindo da mente que promove o derrame. Certo? Então, vejam vocês, não acha que eu estou fazendo um trabalhinho, uma coisinha, que eu vou estar isento das dificuldades. Não, as dificuldades fazem parte de mim, fazem parte da minha vida, faz parte da tua vida. Certo? Para você crescer, para eu crescer também. Vivi um tempo em Além Paraíba, e ali pessoas deixavam um pedido em um buraquinho na parede de fora da sua casa. À tarde iam buscar respostas. Isso que eu falei para vocês. Esse meu amigo, lembra que eu falei que pedia ajuda a ela? Esse amigo, ele falava isso, que eles botavam lá fazer um pedido, botava lá no buraquinho da parede da casa dela. Iam para a escola, né? Aí de tarde eles voltavam e davam a resposta. Ela pegava, dava a resposta, né? Aí, né? Então, assim, a médium mineira vivia seus dias educando e psicografando em uma longa vida de 91 anos. Então, 81 anos ela viveu trabalhando, né? Os últimos 10, aí ela teve essa dificuldade. Não é que são 10 para 80, né? Então, foi bom, ela deve ter ficado muito feliz, né? Agora, tem uma particularidade na vida dela muito interessante. Olha, em 1912, aos 34 anos de idade, escreveu os primeiros textos assinados por Allan Kardec. O livro foi publicado pela editora Pensamento. O livro se chama Diário dos Invisíveis.
Eu já li alguma coisa, eu li essas comunicações dela, mas eu, assim, eu não sabia direito, só eu fui muito pela editora, sabe? Editora Pensamento, que é uma editora séria, que está aí até hoje, né? Fazendo, publicando esses livros. Então, esses livros de espiritualidade, né? Essas coisas mais ligadas a essas reflexões mais profundas. Então, eu cheguei a ler essa mensagem, né? Esses textos aí do Allan Kardec, sabe? E depois foi confirmado que era realmente ele que estava trabalhando através dela. Olha o valor dessa médium, né, minha gente? Pensa bem. Em 1931, ela ingressou no Congresso Feminino, que era dirigido pela senhora doutora Elvira Commel. Ali pôde apresentar uma tese sobre o direito de voto feminino e que pouco tempo depois teve aprovação oficial. Você vê que é um espírito que tem valor, né? Porque quando você faz toma uma atitude, faz um ato, e esse ato vira, assim, para muita gente, né, que é uma coisa justa, né, que é o voto feminino, então, isso aí não vem de qualquer espírito, sabe? É um espírito que tem uma potência de agir, como diz Spinoza, né? Você tem que ter a potência de agir. Então, ela tem essa potência de agir. Então, olha que valor, né, que esse espírito tem. Então, ela lutou por uma causa justa, que na época não era aplicado, né? E conseguiu, né? Tempo depois, a aprovação oficial para o voto feminino. Não sei se você sabia disso, mas fica aí, né? Essa informação que não deixa de ser uma opinião também dela, né? Lute por aquilo que você acha que seja justo, lógico, e que seja de utilidade para o campo social. Lute por isso. Faça isso acontecer através de você, né? Zilda Gama era pessoa muito culta. Então, moça ainda colaborou com poesias e contos em vários jornais de Juiz de Fora, Ouro Preto, São Paulo e Rio de Janeiro. Ela escreveu no Jornal do Brasil, a Gazeta de Notícias e a Revista da Semana, que são periódicos da cidade do Rio de Janeiro, dentre alguns. É que eu te falei, ela não é uma pessoa como qualquer, né? Não. Valores, assim, maravilhosos que ela trouxe do passado dela. Veio nessa vida para fazer o seu resgate, com as dificuldades que ela teve, né, com tudo aquilo, e escrever, deixar uma obra aí para todos nós que quisermos apreciar essas obras, sabe? Aprender com essas obras. Então, ela fez um trabalho grandioso, você não concorda? Por isso, nós estamos com ela aqui, nessa opinião espírita. Durante aproximadamente 15 anos, o espírito Allan Kardec assumiu a direção de seus labores espirituais, orientando, aconselhando e esclarecendo-a. E eu fico pensando, sabe, será não teria sido também ela uma das médiuns que trabalhou com ele? Porque pode ser, né? Ela reencarna em 1871 e já bem depois, né? Já depois que Allan Kardec desencarna, quem sabe, né? Lá em 1850 ou antes, quem sabe ela foi uma estudante, né, dele, com ele, lá no liceu, que ele trabalhava, na escola que ele lecionava, quem sabe, né, gente? Então, nós temos que tomar cuidado, quando a gente fala assim, nossa, Allan Kardec falava por ela, ou escrevia por ela, por que não? Quem sabe ela foi aluna dele, lá no século XIX, né? E depois ela desencarna, e depois reencarna, e vai seguir o trabalho que ele criou, e ele ajudando a ela, olha, tem alguma coisa aí. Não podemos ficar fazendo julgamentos assim, né? Então, Zilda Gama falou, olha, digo a vocês que várias foram as provas que confirmaram a sua supremacia espiritual sobre as demais entidades comunicantes. Então, ela percebeu isso, que Allan Kardec era superior, né, às outras entidades, superior a supremacia espiritual. Tá? Vamos colocando aqui. Zilda Gama foi uma antecessora de Francisco Cândido Xavier, pela qual o grande número de espíritos encarnados e desencarnados se aproximou da doutrina espírita, graças às psicografias espirituais que surgiram pelas suas mãos dedicadas a esclarecer e consolar os aflitos.
atendeu prontamente ao chamado de Jesus e à proteção espiritual de Allan Kardec. Então, ela inicia, né, o trabalho de psicografia assim, bem antes do Chico Xavier, e aí vai depois, né, ser entregue ao médium mineiro. Não é? Então, vejam vocês, ela é uma romancista do bem, né, minha gente? Um trabalho fabuloso, né? Realizado. Espero que você esteja gostando desse estudo e dessa situação. Aí, os livros dela, né, alguns que a gente conhece, olha, Na Sombra e na Luz, Do Calvário ao Infinito, Redenção, Dor Suprema, Almas Crucificadas, Solar de Apolo, Na Seara Bendita, Na Cruzada do Mestre, Elegias Douradas. E, além disso, organizou o Livro das Crianças, Os Garotinhos, o Manual das Professoras e o Pensamento. Uma vida bastante cheia de atividades, você concorda? Bastante cheia. E deixa para nós essa mensagem, né? Seja trabalhador do bem, busque justiça divina. Talvez seja essa a mensagem que ela deixa para nós. Seja trabalhador do bem, né? O bem te liberta. E seja praticante, né, da justiça divina. Foi o que ela praticamente deixou para nós nessa vida longa que ela teve, né, de 91 anos. Sabe? É muito bom estudar esses espíritos, né? É muito bom a gente trazer para o nosso conhecimento essas pessoas que lidaram, né, no espiritismo muito antes dos tempos atuais e que formataram este movimento, né, de uma maneira bastante inteligente, né, com dor, com dificuldades, mas que lutaram. Eu, quando comecei a estudar, né, participar do movimento espírita, um tempo atrás, a gente chegava no centro espírita, era como se a gente entrasse dentro de uma nave, que a qualquer momento aquela nave ia decolar, sabe? Ia levar a gente para o céu. A gente pensava isso. Sabe? Então era muito interessante. Era tudo muito diferente de hoje. Então nós precisamos, é claro que nós temos que manter o trabalho de hoje, como ele é hoje, como ele se apresenta hoje. Mas é muito interessante a gente pensar que estar dentro de uma casa espírita é uma possibilidade incrível de elevação espiritual pelos conhecimentos que são passados ali, pela a terapêutica espírita, né? Pelo ambiente formado. Quando a gente entrar no centro espírita, tem que entrar né, com aquela vontade de aprender alguma coisa mais do que o normal, do que o que a gente aprendeu ontem, do que a gente aprende na rua, nos cursos que a gente faz, né? Quanta gente vai fazer cursos, como eu fiz também, e um dia desse eu recebi um convite para assistir a uma palestra, né, de alguém dito muito inteligente dos Estados Unidos, e eu fui assistir, eu recebi esse convite, né, fui assistir. Olha, eu digo, foi online, né, então eu digo para você, nossa, como ele está longe do conhecimento espírita, como está longe. Todo o conteúdo do estudo dele, todos os conceitos que ele passou, são só conceitos mundanos, só faz parte daqui do plano físico. Não, mas precisa. Só que, como ele não sabe da lei de causa e efeito, então ele criava dramas onde estavam tendo soluções. Entendeu como é que é? Então, você analisar um contexto social sem entender a reencarnação, aí você vai achar que é injustiça. Né? Você vai achar isso é injusto. E quando a gente estuda o espiritismo, fica diferente. Porque ele vai me explicar, né, que não há injustiça, há cumprimento da lei de Deus. Como Jesus fala, né, que Deus não... Eles perguntaram para Jesus se Deus era
se ele era vingativo, né? Essa coisa. Não, Jesus não vinga, Jesus não é nada disso. Agora, ele é justo, ele dá a cada um segundo as suas obras. Então, quando você vê um problema meio complicado aí na sociedade, uma coisa difícil, pensa nisso. Essa pessoa provavelmente, né, criou essa situação. E aí a gente vai orar, pedir proteção, né, para que as pessoas consigam buscar outros caminhos, outros conteúdos, né, para viver melhor. Então, meu amigo, minha amiga, estamos terminando a opinião espírita de hoje, que nós conversamos sobre Zeu da Gama, e vamos continuar, né, estudando, aprendendo com esses grandes baluartes do movimento espírita, que eles possam nos orientar também. E eu tenho certeza que você hoje vai ficar feliz de ter sabido sobre Zeu da Gama. E quem sabe você busca, né, essa literatura dela e se aproprie, né, dos conteúdos dessa literatura e também para te ajudar a crescer aí, tá? Muito obrigado por você estar aqui, eu te agradeço sempre pelo carinho da sua presença, da sua atenção, né? E peço a Jesus que te oriente, que te dê muita paz e que a tua vida seja uma busca constante, permanente da justiça divina. Muita paz, que Deus te abençoe. Como é importante conhecermos e refletirmos a respeito da opinião de grandes ícones da luz. Obrigada por estar conosco nessa jornada de conhecimento. Esperamos você na semana que vem para mais uma Opinião Espírita.